paz, irmãos. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre determinação. E hoje a gente vai iniciar a nossa lição número 21. Então já tenho em mãos a sua apostila do curso Fé e a Bíblia. Se preferir, um caderno. Sempre é bom ter um caderno para vocês estarem anotando as partes mais importantes. Vamos começar. As Escrituras contêm ensinamentos para desfrutarmos da vida abundante trazida por Cristo. Então, se na palavra de Deus há exemplos que nos inspiram, em especial o exemplo maior, Jesus, também encontramos aqueles que não devemos seguir. Então, hoje a gente vai estar tratando de um exemplo que a gente não pode seguir. Ao contrário dos outros dias, a gente está falando de Paulo, a gente falou de Josué. Então, hoje a gente vai estar trazendo um exemplo que a gente não pode seguir. O Senhor, certa vez, condenou os fariseus, que era um grupo de pessoas religiosas que, ao valorizarem detalhes da lei judaica, desprezavam as atitudes piedosas que revelam o amor de Deus. Eles se mostravam limpos em seu exterior, aparentando levar uma vida impecável, mas, interiormente, estavam contaminados por toda sorte de imundície. Um exemplo disso, do que Jesus falou sobre os fariseus, está lá em Mateus capítulo 23, versículo 25 até o 28. Eu vou ler com vocês. No versículo 25 fala assim: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Versículo 27. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então olha aqui o que Jesus falou sobre os fariseus. Como eu já falei no começo, a gente vai estar falando sobre exemplo que a gente não deve seguir. Então a gente tem que tomar muito cuidado como que está a gente, como que está o nosso coração. Você vê, Jesus comparou os fariseus a um sepulcro, por fora bonitos, pintados de branco, mas por dentro, o que tem dentro do sepulcro, né? Podridão, tem ossos ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado em não parecer alguma coisa, só que por dentro Jesus conhece, né? Então sempre analise o seu coração, sempre olhe para você e sonde o seu coração e veja como que eu estou, como que está a minha vida espiritual diante de Deus. Eu estou bem? Assim, na minha opinião, a gente sempre precisa melhorar, sempre. Mas sempre tenha isso em mente, sempre se analise, todos os dias, não uma vez por mês, né? Ou assim, trazendo um exemplo, antes da Santa Ceia. Não, é todos os dias, a gente sempre tem que estar se analisando, vendo o que eu preciso melhorar, o que eu tenho que fazer para estar melhorando a minha vida espiritual com Deus, o que eu tenho que tirar da minha vida. Eu tenho que orar mais, eu tenho que aumentar o meu tempo de oração com Deus, para não virar uma rotina, tá bom? Então vamos continuar. Hoje, infelizmente, ainda vemos em toda parte pessoas que agem desse mesmo modo. Elas se consideram superiores, as mais santas, as únicas salvas, ungidas e eleitas do Senhor. Precisamos ficar bem atentos e fazer um autoexame, a fim de verificar se não estamos caindo no mesmo erro. Essa prática não traz nenhuma glória ao Altíssimo, nem contribui para a expansão do seu reino. Então, você não se analisar, você, além de fazer mal para você mesmo, porque você não está crescendo na sua vida espiritual, você também está prejudicando o reino de Deus. Olha a responsabilidade, porque é através de nós somos instrumentos de Deus. Então, cada vez que a gente não cresce, não demonstra ali ao nosso redor, para as pessoas, para os familiares, aquilo que Deus tem para viver o propósito, né, as bênçãos que Deus tem para a gente, não faz só mal para a gente, mas também para o reino de Deus, que o reino de Deus não avança através da sua vida. Os filhos de Deus devem ter uma vida santificada, sem duplicidade, exercendo domínio sobre as doenças e os demais males. Cuidado, no dia do juízo, o Deus onisciente, que é o que sabe de tudo, julgará cada um segundo as suas obras. Olha aqui o que Deus está falando, né? Os filhos de Deus devem ter uma vida santificada, sem duplicidade, exercendo domínio sobre as doenças e os demais males. O que a gente está aprendendo durante esse mês? Determinação. Então a gente tem que ter domínio sobre todas as doenças, sobre todos os males que vêm sobre a nossa vida. É a determinação que a gente tem aprendido desde o começo do mês.
Cuidado, o dia do juízo, o Deus onisciente julgará cada um de nós segundo as suas obras. Então, a gente tem que ter obras, e a gente tem que ter obras boas, porque a gente vai ser julgado no dia do juízo. Isso está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27. A pérola diária está em Lucas, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, né? Então, você vê, os fariseus, eles achavam ali, se vocês pegarem a história de Jesus, né, ali em Mateus, em Marcos, vocês vão observar que aquilo que os fariseus pensavam, Jesus já sabia. Então, às vezes a gente pensa, ninguém está sabendo como que está o meu interior, mas Jesus está sabendo. É o mais importante, quem está sabendo é Jesus. Então a gente sempre tem que se analisar para a gente estar procurando melhorar, tirar tudo que é de ruim, porque a gente tem que crescer, tem que dar boas obras. Vocês viram aqui, ó, Mateus 16, versículo 27, nós seremos julgados pelas nossas obras. Amém? Hoje a palavra foi um pouquinho dura, mas é preciso, é necessário, tá bom, irmãos? Vamos fazer o exercício? Responda corretamente. Como deve ser a vida dos filhos de Deus? A resposta está lá no último parágrafo. Ó. Os filhos de Deus devem ter uma vida santificada, sem duplicidade, exercendo domínio sobre as doenças e os demais males. E nós temos que ter essa vida santificada. Nós temos que ter esse domínio, nós temos que determinar sim a nossa vida com saúde, com prosperidade, com todas as bênçãos que Deus já nos proporcionou. Amém? Então, encerramos o nosso estudo de hoje. Vamos agora encerrar a nossa aula com uma oração. Meu Deus e meu Pai, agradecemos, meu Deus, por mais um ensinamento. Pai, precisamos, Pai, nos autoanalisar, meu Deus, olhar para dentro de nós e ver, Pai, aquilo que a gente tem que tirar, aquilo que a gente tem que melhorar, meu Deus, na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com o Senhor, meu Deus. Eu peço que o Senhor abençoe cada um daqueles, Pai, que estão ouvindo, Pai, vendo essa aula, meu Deus. Pai, que a gente venha, meu Deus, a crescer na parte espiritual, que cada um, Pai, venha aqui mesmo a viver o propósito que o Senhor tem para nossas vidas, meu Deus. Pai, porque nós seremos julgados pelas nossas obras. Então, Pai, que todos aqui venham procurar a saber, Pai, o propósito, que todos aqui, Pai, venham frutificar, Pai, para que a gente venha ter obras, Pai, na nossa vida, Pai, no decorrer dos anos da nossa carreira, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe, Pai, cada um que faz a sua obra, Pai. Abençoe, meu Deus, o nosso líder, o pastor Wellington, o missionário, o pastor Jaime, Pai, que a gente venha, Pai, sempre a crescer em grupo, para que a nossa igreja, Pai, venha a ser forte. A nossa igreja, que eu digo, é o corpo de Cristo, Pai. Pai, que a gente venha a crescer cada vez mais e nos fortalecer no Senhor. Amém? Amém, amigos? Espero que tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês.